Glória a Deus, graças e paz, meus irmãos. Abre sua Bíblia comigo, Salmo 126. Salmo 126. Nós vamos ler o texto todo. Glória a Deus. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua encheu de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. 3. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Restaura o Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai cantando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, grande é o Senhor, muito digno de louvor, exaltado para todo sempre seja o teu nome, Senhor. Senhor, nessa noite revela a nós a tua vontade, a tua palavra, o teu querer, para que aqui possamos ser transformados, Pai, pela tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos o que o Senhor quer para nós. Nós queremos o que o Senhor quer de nós, queremos ser o que o Senhor quer de nós, queremos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai, para que possamos viver a plenitude, Senhor, da vida cristã, da vida de um homem e de uma mulher justo, temente ao Senhor. Coloco a minha vida diante do Senhor e peço, Senhor, que o Senhor ministre ao meu coração, através de mim, a toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Amém. Queridos, quando eu leio esse texto, o que me salta no meu coração é a palavra alegria. E a palavra alegria, ela é algo que nós precisamos entender e como que é a alegria que nós buscamos e qual é a alegria do Senhor para nós. Interessante, eu não preciso aqui inventar a roda ou dizer para os irmãos que o mundo busca felicidade. Até mesmo porque eu busco felicidade, irmãos. Quem que não busca felicidade aqui essa noite? Todos nós buscamos felicidade no Senhor. Todos nós buscamos ser felizes, ser completos. Todos nós procuramos sentido no viver. Todos nós queremos felicidade no nosso casamento, nós queremos felicidade no nosso trabalho, nós queremos felicidade nos nossos estudos, nós queremos felicidade no ir e no vir. Se eu for viajar de férias, eu quero ser feliz. Mas a alegria do cristão, ela se pauta em padrões diferentes de felicidade no mundo. E não vai ser a primeira vez que você ouviu uma palavra a respeito disso. Mas eu queria pensar sobre algo que Deus tem falado no meu coração nos últimos dias. Eu queria compartilhar com os irmãos. Pula comigo agora em 2 Coríntios 4. Nós leremos o 7 em diante. Segunda Coríntios capítulo 4, do 7 em diante. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por Jesus Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a justiça
multiplicando se tornem abundantes ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aqui quem fala é Paulo, e Paulo fala das suas tribulações, das suas perseguições, das suas prisões em amor ao Evangelho. Aí eu pergunto, é possível nós encontrarmos alegria diante do Senhor, mesmo no meio das lutas? E eu quero voltar com você para o texto base, que é Salmo 126:1. O texto ele é lindo. Quando a gente começa a ler o texto de Salmos, ele dá para se pregar em abertura de culto, dá para se pregar em casamento, dá para se pregar em aniversário. Ele fala: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de canto, de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor fez a eles. Nós gostamos disso, nós queremos viver isso. Mas a realidade de quem escreveu esse salmo é a mesma realidade do escritor Paulo. Ambos se encontravam da mesma forma. Alguém que passou por luta, mas sabendo que a esperança não vem daquilo que se vê, mas daquilo que se espera. Queridos, Hebreus 11:1, quando fala da fé, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. A alegria do cristão ela não está atrelada à condição atual em que vivemos. A alegria do cristão pode também estar ligada ao que vivemos. Podemos ser contentes, podemos estar contentes, alegres com o que estamos vivendo hoje, mas a realidade, a chave, a resposta, a esperança, a vitória, o verdadeiro motivo de alegria não está nas coisas que se veem, mas que esperam. Por isso mesmo o salmista diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vai falar para quem está chorando que ele tem que se alegrar. Vai falar com quem está semeando em dores que ele tem que se alegrar. Isso é loucura, porque o Evangelho é poder para os que creem. Porque o Evangelho é poder para os que creem. O Evangelho, irmãos, é fé. O Evangelho é fé. A nossa fé, ela não está atrelada com aquilo que nós vemos. Acabamos de cantar uma canção. Eu estava em dúvida sobre o que eu ia falar hoje à noite. A canção fechou o que precisava ser dito. Queridos, tenha esperança no Senhor. Minha pregação, minha mensagem hoje à noite ela é muito simples. Tenha esperança no Senhor. Tenha alegria no Senhor. Porque a sua leve, momentânea perseguição, frustração, dificuldade, luta, desavença dentro de casa, problema no trabalho, ela é momentânea, ela passa. Queridos, nós estamos ligados num tempo cronológico, sequencial, mas Deus não está. O que faz alguém com fé caminhar diante de Deus? Se não é... irmãos, se não estamos recebendo, é interessante como psicólogo, a gente diz assim que existe algo chamado condicionamento operante. Eu recebo uma gratificação, porque eu recebo essa gratificação, esse comportamento se repete. Um exemplo, se eu chego para você e falo bom dia, e você me repete bom dia, eu vou ficar feliz, eu vou ter uma resposta, eu vou ter uma gratificação, e isso aumenta a chance de amanhã eu chegar para você e falar bom dia de novo. Mas se eu chegar para você e falar assim, bom dia, e você ficar quieto, amanhã eu vou tentar de novo, mas dificilmente na terceira vez eu falo bom dia para você, porque eu não tive retorno. Então a gratificação não precisa ser algo esplêndido, algo, mas isso é o que o comportamento humano diz, isso é o que a ciência humana, a psicologia diz, isso se prova no dia a dia. Por que eu continuo investindo no meu casamento? Porque eu tenho retorno.
Isso é o que a lei humana diz. Eu continuo no meu trabalho porque eu tenho retorno. Só que as coisas de Deus, elas invertem a ordem dos fatos. Porque nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança não está pautado na resposta que eu vou ter física, na gratificação. Mas a minha fé, ela está pautada não nas coisas que se veem, mas que se não se veem, mas que se esperam. Nossa alegria não pode estar, o nosso louvor não pode estar atrelado à minha condição presente, não pode estar ligado à temporalidade dos fatos. Eu não estou feliz porque eu estou tendo retorno, eu estou feliz porque a minha esperança está não nas coisas deste tempo, mas no porvir. A minha esperança está em Deus. O problema é que nós queremos viver as coisas boas, e não é pecado, irmãos. Como eu disse, eu quero ser feliz hoje, eu quero ser feliz agora. Eu não estou pregando um evangelho onde a gente apenas vai ter lutas e perseguições, mas eu quero dizer para você que até a sua alegria hoje não pode ser maior do que a sua esperança nas coisas que são maiores, porque senão nós trocamos o que é melhor de Deus pelas coisas boas. Eu já falei isso antes aqui em outra pregação. Às vezes nós trocamos o melhor de Deus para as nossas vidas, e o melhor de Deus nas nossas vidas talvez não é o que você está esperando, mas nós trocamos o melhor de Deus nas nossas vidas pelo que é bom, e aquilo que é bom nos tira do alvo, porque aquilo às vezes que é bom nos deixa na zona de conforto. Às vezes Deus quer que você seja completo e pleno em uma situação, em uma área da sua vida, mas às vezes nos prendemos no que é raso, e Satanás muitas vezes tira do nosso coração a alegria plena no Senhor, porque nós nos prendemos ao comum, nos prendemos ao que é fácil. Queridos, aonde está a sua alegria? Qual é a fonte da sua alegria? Qual é a razão da sua alegria? Qual é a sua esperança? Quando eu penso nesses textos, eu me pergunto muito sobre para o que nós somos chamados. Qual é o teu chamado? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Não estou falando de chamado pastoral, viu, Larson? Eu sei que o Larson já ficou assim. O Larson já estava pensando que eu estou cutucando o Larson no chamado pastoral. Não é que, bom, se Deus está falando aí, se não está falando, mas é você e Deus. Mas, irmãos, todos nós temos um chamado, não é verdade? Qual é o chamado da irmã? A irmã tem um chamado de Deus? Várias coisas. Deus fazendo. E às vezes faço, e tem várias que eu não consigo fazer. Ok. Mas a irmã concorda que tem chamados de Deus para a sua vida. Então a irmã já jogou para o plural, tem chamados. Débora, tem chamado de Deus na sua vida? Tem? É? Amém. Irmão Sebastião, tem? Ah, é? O irmão Sebastião já foi na teologia já, hein? Para a gente fazer discípulo, já é um chamado. Irmãos, o crente sempre tem um chamado. Mas, às vezes, nosso chamado é muito simples, e a nossa felicidade pode estar em fazermos o simples, irmãos. Às vezes Deus está te chamando para visitar pessoas. Às vezes Deus está te chamando para organizar a limpeza do templo. Às vezes Deus está te chamando para ficar na recepção da igreja. Às vezes o nosso chamado é muito simples, se nós pararmos para pensar. Muitas vezes porque Deus não pede para nós uma coisa que nós não podemos fazer. Você entende isso? Deus não pede para você uma coisa que você não pode fazer. Todos nós temos um chamado de Deus. Agora, nós só seremos plenos e completos quando vivemos o que Deus tem para nós. Se na alegria ou se na tristeza, se na luta ou no tempo bom, na bonança. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? E muitas vezes nós nos perdemos e não somos completos. Irmãos, estou falando de alegria, e alegria é estar completo.
não é a abastança de ter tudo em sobra, mas olha, eu estou fazendo o que eu preciso fazer, porque já disse certo livro que nós da equipe de louvor lemos um monte, né? Ou menos palco, mais altar, né? Você ter sucesso na vocação errada é o pior fracasso que você pode ter. Ter sucesso na vocação errada é a pior felicidade, é a maior infelicidade que você pode ter, porque você nunca vai ser completo. É o bom roubando de você o melhor de Deus. A alegria do cristão, ela é muito simples, ela consiste em ouvir a voz do Mestre e estar onde precisa estar. Salmo 126, ele está falando de um cântico de peregrinação. Fala de um povo que viveu o cativeiro e que sonhava e desejava estar de volta na sua pátria. Mas fala de um povo que não esquece de onde veio e por onde passou. Nós sabemos que no Senhor, por mais que se tarde, não falha a resposta de Deus nem a esperança de Deus para as nossas vidas. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? O que Deus tem para você? Meu querido, meu irmão, minha irmã, somos completos, estaremos completos se nós estivermos vivendo o pleno potencial de Deus para nós, independente se isso significa fazer grandes coisas ou se isso significa fazer o que Deus mandou você fazer, que é simples e que talvez não vai ter aplausos. Precisamos estar onde Deus quer que nós estamos. Meus queridos, precisamos voltar ao simples e à essência e à raiz. Precisamos viver sabe o simples? Quando eu penso em alegria, e a temática dessa mensagem hoje é a alegria, é a pujança, é a grandeza, é a alegria, é a fartura. Meus queridos, quando pensamos em alegria para o mundo, nós temos algo em excesso, talvez em extremo. Mas quando olhamos para a Bíblia, a alegria é algo simples. É o sentar à mesa e comer o pão. É o voltar para casa e encontrarmos uma esposa, um marido, os filhos. É ser completo naquilo que temos diante do Senhor e não naquilo que não temos. Porque a felicidade, muitas vezes eu vejo nas pessoas em que eu atendo, nas situações que eu me envolvo enquanto psicólogo, enquanto como pastor também em aconselhamentos, eu vejo que nós estamos muito em busca daquilo que não temos. Então vivemos um vazio existencial, porque estou sempre em busca de algo que eu não tenho ainda. Mas nós esquecemos de valorizar aquilo que Deus nos chamou para fazer e aquilo que Ele nos deu. Meu querido, Deus conhece a sua vida. Ele tem o seu manual de instrução. Ele sabe a sua história, Ele sabe de onde você veio, onde você está e para onde você tem que ir. E o menos em Deus é mais. Precisamos entender que a completude das nossas vidas está, muitas vezes, no simples que o Senhor nos oferece. No simples que o Senhor nos chama para fazer. Você pode ver que eu estou atrelando a ideia de felicidade a chamado. Porque o chamado nada mais é, às vezes nós colocamos na nossa mentalidade que chamado é um envio ministerial, pastoral. Mas o chamado é fazer aquilo que o mestre falou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, é o que Jesus disse. Para a ovelha que ouve a voz é a ovelha que ouve o chamado. E o chamado é: vem, me segue, vem e faça o que eu quero que você faça. Vem, esteja comigo. Queridos, o grande mal do século é o me dá, me dá. Nós estamos sempre, a sociedade está sempre vazia, buscando algo. Só posso ser feliz se o meu time ganhar o campeonato. Só posso ser feliz se eu estiver com minha conta bancária cheia. Só posso ser feliz se eu tenho muito algo. Deixa eu parar por aqui, né? Queridos, a verdade é que em Deus as coisas são simples. É no caminhar, é no dia a dia que Deus te faz feliz. Deus não vai te fazer feliz quando você conquistar algo. Deus te faz feliz na caminhada, na jornada. Você entende?
não está atrelado a conquistar algo, mas estar no viver e na caminhada. A essência do Evangelho não está naquilo que você vai conquistar quando você morrer e chegar na vida eterna. A essência do Evangelho está no caminhar com Jesus. Queridos, o céu é maravilhoso, o céu é maravilhoso, eu quero estar no céu, eu quero estar no céu. Eu conto com esse dia, irmãos, onde tudo vai ser completo. Mas a alegria do Senhor não é para quando essas coisas vierem, é para o hoje. Porque a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A minha paz vos dou, isso é presente. Isso não é futuro. Eu vos darei a minha paz. Não, a minha paz vos dou, mas ela não é como o mundo dá. Meus queridos, a felicidade do discípulo consiste na caminhada. Não ouvir a voz do mestre e seguir a voz do mestre. Meu irmão, minha irmã, não busque algo. Permaneça em algo. Não busque algo, Lares. Permaneça em algo. E esse algo é a fé no Senhor. Não busque. Não estou dizendo que você vai hoje parar, cruzar os braços e deixar que a sua vida tome o rumo que tem que tomar. E se fosse assim, ainda diria para você que ok, se você está esperando no Senhor, você vai chegar em algum lugar, por mais que você não esteja fazendo nada. Porque esperar no Senhor é estar aonde? Ouvindo. É a condição, eu estou no Senhor. A felicidade do cristão não está naquilo que você vai conquistar, mas naquilo que você tem hoje. É na caminhada, na jornada. Ambos os textos que eu trouxe para os irmãos, eles falam de um contínuo. Ambos os textos que eu trago para os irmãos falam de um processo, uma jornada e uma caminhada. Não andamos por aquilo que vemos, mas andamos por aquilo que cremos. E crer é uma constância, é um firme fundamento. Não é algo que eu estou achando que vai acontecer, mas eu tenho certeza. Irmãos, essa é a verdade do Evangelho. Isso é o que torna a sua vida e a sua essência plena e completa. Nós não nos alegramos no Senhor porque estamos vivendo dias gordos, mas nós lembramos de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o mantimento, que não haja gado no curral, ele diz assim: todavia, se isso vier a acontecer, eu me alegrarei no Senhor. Nossa esperança não está naquilo que nós podemos ver. Isso é fé, irmão. Isso é posicionamento. Eu tenho fé que o meu Deus me suprirá com excelência, com abastança, naquilo que eu preciso. Amém? Espere no Senhor, confie no Senhor. Quando esperamos no Senhor, confiamos no Senhor, quando caminhamos a jornada do discípulo, aí sim o verdadeiro louvor brota dos nossos lábios. Então a nossa boca se encheu de júbilo, e a nossa língua de cântico, dizia uma canção antiga fazendo referência a Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, então a nossa boca se encherá de júbilo. Quantos aqui lembram dessa música? Você não lembra, irmã? Nenhuma lembra? Olha só, eu estou mais vintage que os irmãos, então, hein? Eu tenho dito, irmãos, ultimamente eu ando muito batista, viu? Ultimamente eu ando muito batista, frequentando muitas assembleias, convenções, comissões. Ai, queridos, visitando concílios. Irmãos, eu estou batista de primeira, irmãos. Irmãos, o louvor, o Salmo 126 fala de louvor. O Salmo 26 é um cântico de louvor. Uma curiosidade, quando se visitava, né, existem vários tipos de salmos. Existem os salmos climáticos, existem os salmos de romaria, que é a procissão, que é de ir, romaria, pega até, lembra do catolicismo. Mas esse salmo é um salmo de peregrinação. O que é o salmo de peregrinação? Estamos indo ao templo adorar o Senhor.
Eu estou em Campo Grande, eu passo em terrenos, eu vou passando nas cidades, eu vou juntando com os meus irmãos, nós vamos cantando até chegar aonde precisamos chegar. Queridos, o salmo de peregrinação é isso, é um louvor, literalmente eles estavam cantando no Salmo 126. Eu te pergunto, o seu louvor está atrelado ao quê? Só quando você ganha alguma coisa? Queria lembrar você, Atos 16, versículo 23 e 26 vai contar a história de Paulo e Silas na prisão. E o texto diz assim: e depois de darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior, para ficar bem difícil eles fugirem. Foi lá o cárcere mais escondido que tem, prendeu eles os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvor ao Senhor. O que eles estavam fazendo? Cantando e louvando. A gente louva triste, irmãos? Até louva, né? Mas, irmãos, aqui eles estavam cantando em louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão ouviam. De repente sobreveio o tamanho território que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram, as correntes de todos os presos soltaram, e o texto continua. Você lembra que todos foram embora, só fica dentro da prisão Paulo e Silas. Aí o carcereiro chega assim e fala assim: meu Deus, vão me matar por causa disso, porque eu não guardei a prisão. Aí o cara estava prestes a tirar a sua vida, e Paulo e Silas chegam assim: opa, espera aí, estamos nós aqui. E esse é um dos textos mais interessantes, porque vem dessa situação a afirmação do crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora eu pergunto, irmãos, voltando naquela ideia de que às vezes o bom nos tira do melhor de Deus para nós, talvez para os dois, para Paulo e Silas, o terremoto e o se abrir das cadeias e o cair dos grilhões dos pés era resposta de oração, não era? Mas por que eles continuaram na prisão? Você já se perguntou isso, Laris? Não era para eles fugirem? Por que eles não fugiram, Laris? É uma boa pergunta, né? E o texto não fala por que eles não fugiram. Não é verdade? Você já parou para pensar nisso? Queridos, Deus deu a providência para eles, abriu a porta da cadeia, quebrou os grilhões dos pés, os presos picaram mula, mas eles não foram embora. O que eles estavam pensando nessa hora? Por que eles não arredaram o pé? Porque quem vive no centro da vontade de Deus está acostumado a ouvir a voz de Deus e não a condição ou a circunstância. Porque quem vive, vou repetir, quem vive o chamado de Deus, quem vive a plenitude das coisas de Deus, ele está acostumado a ouvir a voz de Deus e não a voz da circunstância. Não, a alegria deles, a liberdade deles, meus irmãos, não era aqueles grilhões se abrindo. Por fé, eu creio que eles tinham um propósito de estar ali. Eles em Deus entenderam o propósito. Senão eles não estavam cantando, irmãos. Senão eles não estavam louvando. E eles ficam, mesmo quando todos vão, e eles ganham a vida daquele carcereiro. Irmãos, ou eles tinham muita fé, ou eles tinham, sei lá, ou eles... Não sei, irmãos, eles não tinham... Eu não digo para os irmãos que eles tinham alvo em ganhar um carcereiro. Eles não tinham como alvo ganhar um carcereiro. Por que eles ficaram? Um dia a gente pergunta para eles: falou, Paulo, chega, a gente lá no céu, né? E vai dar aquele louvor com as nossas bandas diante do Senhor lá no altar do céu, né? A gente vai estar louvando Deus lá. Chega um, Paulinho, Paulo, beleza? Cara, vem cá, conta uma história, cara. Sempre tive curiosidade sobre por que vocês não ficaram mudos? Mas, irmãos, uma coisa eu entendo: aqueles que ouvem a voz de Deus não ouvem a voz da circunstância. Quem ouve a voz de Deus não ouve a voz da circunstância. Fala para a pessoa do seu lado: quem ouve a voz de Deus não ouve a circunstância. Amém, queridos? E eu digo para você, para terminar a mensagem de hoje à noite: louve ao Senhor. Porque quando falamos de alegria, pensamos em... eu estava assistindo ontem um seriadozinho, né? Um sitcom da Netflix lá. E aí
A grande charada de um dos personagens é que porque ele estava amando uma pessoa, ele estava cantando. E de duas palavras que ele falava, na sequência ele cantava uma música, né? Não é um musical, mas não é High School Music que estão assistindo, irmãos. E aí, é interessante que nossa mentalidade humana, nós só cantamos e cantarolamos quando estamos contentes, mas Paulo e Silas estavam na prisão, e eles tinham sido açoitados. Eles tinham sido açoitados. Abre sua Bíblia em Efésios 5, nós vamos ler do 15 ao 20. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro em Babilônia. Não conhece não, Marlon? Estávamos como os que sonham, voltando para Sião. Então a nossa... Efésios 5, de 15 ao 20. Diz assim: olha só a importância do louvor, irmãos. Olha a importância do louvor. Olha como que você vai ser cheio do Senhor. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são gostosos. Está assim na sua Bíblia? Maus. E ele continua: por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Vontade de Deus. E ele vai falar: não se encham do vinho, não se embriaguem do vinho, mas se encham do Espírito Santo. E aí ele continua. Quem é cheio do Espírito Santo aí? Quem é cheio do Espírito Santo aí, irmãos? Eita glória! Diz assim: falando entre vocês, diga assim: salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre ações de graça por tudo que o nosso Deus e Pai, por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Uma das maiores dificuldades que eu passei na minha vida, uma das maiores lutas e perseguições que eu passei na minha vida, que foi quando eu trabalhei naquele projeto da prefeitura, da Fiocruz, em parceria com a prefeitura, e eu recebi muita perseguição lá por eu ser crente, trabalhar com homossexuais, e trabalhar com a população, e só pelo fato de eu ser crente, ó, que eu nem estava pregando o evangelho, nem estava falando nada, né? Mas o fato de eu ser crente incomodava as pessoas. Irmãos, a gente entende o porquê, porque a nossa luta não é contra a carne, é contra a sangue, né? Mas, queridos, o que me fortalecia muitas vezes, o que me fazia estar forte e contente ali, foi uma estratégia de guerra que Deus me deu. Eu chegava, lia um texto bíblico e colocava um louvor. E tinha 3 louvores que eu colocava e eu ouvia na sequência lá. Os 3 louvores por meses. E não era louvor da Cassiana, irmãos. Eu sei que você vai: Deus vai à frente, abrindo caminho, quebrando. Amém, poderia ser, nada contra a música. Mas, irmãos, o louvor naquele lugar, ele me dava a força e a esperança que eu, em Deus. Porque, irmãos, eu não caminho pelo... Irmãos, eu vou dizer para vocês o seguinte. Isso é fato, irmãos. Isso é um testemunho pessoal meu. Irmãos, eu não estou aqui nessa igreja porque o pastor Galdinei me convidou. E eu não vou sair dessa igreja quando eu quiser sair dessa igreja. Eu vim para essa igreja porque Deus me mandou vir para cá. Eu permanecerei nessa igreja até Deus mandar. Assim é com o pastor Galdinei. Ele iniciou esse trabalho porque Deus mandou ele iniciar. Ele vai ficar aqui até onde Deus mandar ele ficar. Queridos, nossa vida não está atrelada no que eu quero fazer, mas é a vontade de Deus para nós. E isso eu não faço só nas coisas gospel, coisas de igreja. Queridos, eu estava naquele projeto, fazendo aquilo, não sei nem por que eu estava ali naquele projeto fazendo aquilo, mas eu entendi que era de Deus para eu estar naquele projeto e fazendo aquilo. E eu falei: Senhor,
eu quero ficar aqui até o Senhor mandar eu sair daqui. Irmãos, e deu tudo certo. Na hora certa Deus me tira de lá. Na hora certa Deus me dá outras oportunidades. Assim por diante. Deus, sabe qual outra lição eu aprendo, irmãos? Foi no começo da pandemia. Queridos, eu precisava de um salário fixo. A pandemia começou, chegou em Campo Grande, fecha em Campo Grande em 16 de março de 2020. Eu comecei a trabalhar lá no meio do ano de 2019. Já tinha 6 meses que eu trabalhava lá. Irmãos, Deus me colocou ali, eu não sei por qual motivo, mas eu sei que Deus usa até o ímpio para cuidar dos filhos do Senhor. Deus usa, meu querido e minha querida, deixa eu falar para você. Deus usa qualquer situação para cuidar de você. Até o que é improvável. Era improvável, irmãos. Como que um pastor, ali eu não tinha sido ordenado ainda, mas irmãos, o pastor ele não é só quem é ordenado. A gente na ordenação, isso é muito importante. Confere bênção, confere autoridade espiritual, é um reconhecimento público. Mas irmãos, o chamado já estava no meu coração, eu já vivia como homem de Deus antes de ser pastor, antes de ter feito teologia. Queridos, o que um homem de Deus fazia ali naquele lugar? Irmãos, simples, eu tenho que estar onde eu tenho que estar, ué. Deus mandou eu estar, não vou ali porque ali não é de Deus, é um negócio esquisito. Era um projeto que fugia totalmente com a... Né? Eu era o improvável ali. Mas irmãos, Deus faz o que quer para manter os seus, amém? Deus faz o que quer para manter os seus. Então, para finalizar, meu irmão, teu louvor, usa o louvor e a adoração dos seus lábios como uma estratégia de guerra. Usa o louvor e a adoração dos seus lábios. Está difícil a luta na sua casa, bota o louvor. Você não quer ir para o trabalho porque está pesado ir para o trabalho, bota o louvor no teu carro. Está difícil, sei lá, o que for, meu querido, louva o Senhor. Agora eu estou falando literalmente, sabe, de cantar mesmo, sabe? Por mais que você seja desafinado, meu querido, bota lá um CDzinho, bota um Lucas Osibando para tocar no YouTube lá, entendeu? Para você louvar ao Senhor. Louva, irmão, só louva, né? Louva o Senhor, meu querido, né? Meus irmãos, e aqui eu finalizo essa mensagem. Então, só fazer um resgate. A alegria do cristão não está ligada aos fatos, mas a alegria do cristão está ligada naquilo que não se vê. A esperança é a fé. Segundo, a alegria do cristão não está determinada a um acontecimento final, mas a jornada é o caminhar do cristão, porque estamos em Deus e a nossa alegria é estar em Deus. A nossa alegria é estar em Deus, independente de onde esteja, né? Depois, nós junto aqui entendemos que o louvor, ele é a expressão dessa caminhada com Deus. Louvamos a Deus porque estamos em Deus. E por último, entenda que o louvor é a estratégia de Deus para a sua vida. É uma das estratégias, tá, irmão? Não quero limitar aqui e falar que é a única estratégia, porque tem a leitura bíblica, tem a oração, tem o compartilhar com irmãos. Enfim, existem muitas estratégias que servem para fortalecimento do cristão, mas os textos aqui falam sobre louvor. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, a sua adoração a Deus, o seu louvor e a sua alegria está ligada à sua fé e à sua esperança em Deus. Amém? Glória a Deus. Fique em pé no teu lugar, vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra.